E aí pessoal, a gente viu no primeiro vídeo que eu falei sobre Perry Rhodan três coisas basicamente. O recebimento desse presente, que foi a série completa do Perry Rhodan, pelo menos a impressa até 1990, no início dos anos 90, e algumas das que foram continuadas pela SSPG Editora. Também falamos sobre o quão longeva é a série, também sobre a estrutura básica, como ela se divide, né? Também prometi que ia começar a ler a série, não disse que ia terminar, né? Mas tanto faz, né? A graça é a caminhada, né? O primeiro passo dessa caminhada foi ler o primeiro volume, que é Missão Stardust, que é o assunto do vídeo de hoje. Missão Stardust é o primeiro livro da série mais longeva da ficção científica, que é Perry Rhodan. E Missão Stardust ele cumpre bem a função de lançar as bases, né? Não só da história, como também até ideologicamente, né? Qual é a ideia principal, o fio condutor da série, né? O objetivo de tudo isso, afinal, né? Essa primeira parte esse primeiro livro a gente pode dividir em três partes, né? A primeira parte conta a primeira missão tripulada à Lua, né? Essa missão ela foi escrita antes da missão que foi feita de verdade mesmo, né? Antes da missão Apollo. Aqui no caso é a missão Stardust. Inclusive nessa primeira edição brasileira, quando ela saiu, a primeira viagem à Lua real já tinha acontecido. Então, como a série se vende como uma space opera, e de fato ela é, acharam recomendável a gente pular as primeiras 57 páginas para não ler uma especulação de alguma coisa que já aconteceu, né? No caso, a primeira missão tripulada à Lua. Mas, para quem leu essa parte, vai notar que ela é bastante nerd, né? No sentido de trazer bastante dados científicos com relação à missão, né? Ela vai falar detalhes desde o empuxo do foguete, de como funciona o motor, e dados técnicos assim, né? Muitos dados técnicos para satisfazer o pessoal que gosta dessa parte da ficção científica, né? A segunda parte é quando a missão tripulada pelo nosso protagonista, o Perry Rhodan, chega à Lua, né? E nessa missão vai acontecer que, depois de uma pequena parte de investigação, eles vão ter o primeiro contato com uma raça inteligente que não a humana, né? Isso vai se dar quando eles encontram uma nave de uma raça que se chama Arcônidas. Vai se travar o primeiro contato com as duas principais pessoas lá dentro, né? Os dois principais Arcônidas lá dentro, que é o Crest e a Tora. Eles são bastante diferentes, né? Ele é mais calmo e tenta travar um diálogo pacífico com a humanidade, enquanto a Tora quer apenas ignorar eles, porque os seres humanos para ela são seres inferiores, né? Isso acontece porque os Arcônidas são uma raça muito mais antiga do que a humanidade e também tem uma tecnologia infinitamente maior. Porém, a maioria dos membros dessa raça Arcônida, ela sofre de uma apatia, né? Uma apatia geral que faz com que eles não tenham mais a vontade própria de fazer as coisas. Eles perdem a iniciativa, vem a própria saúde e o próprio legado que construíram ruir e simplesmente não fazem nada para evitar isso acontecer, porque eles simplesmente não têm mais a força de vontade para poder tomar as atitudes, né? Poder reagir, pelo menos. E já o Perry Rhodan, né, que simbolizando a humanidade, eles se colocam, né, digamos assim, que eles vendem a humanidade como merecedora da atenção deles, porque eles possuem algo que eles não têm, que é a força de vontade, né, de fazer as coisas, né, o desejo de explorar, de seguir, né. Esse desejo expansionista e exploratório, de expansão da humanidade, porque é assim que a humanidade se expande, né? Ela é colocada aqui como uma qualidade, né? E os Arcônidas são usados como
como contraponto a isso, né? Como um destino trágico da humanidade caso ela escolha estagnar, né? Escolha ficar satisfeita com o que tem. A série ela é bem enfática nisso, né? O primeiro livro já dá essas coordenadas, né? E a forma como a série ela encontra de vender essa ideia, criar a trama em torno da ideologia que o Rodan traz, né? Porque na terceira parte, o Perry Rhodan e os dois Arcônidas, né, a Tora e o Crest, ele consegue se entender de alguma forma. Bem, o Perry Rhodan propõe ajudar os Arcônidas em troca de tecnologia o suficiente para que o Perry Rhodan possa unir a humanidade em torno de uma grande nação, né? Porque ele enxerga a novidade de haver não só a forma de vida arcônida, como muitas outras no espaço, como uma ameaça, né? E que se os humanos não se unirem, eles não vão estar preparados frente a essa ameaça. E por fim, a terceira parte desse livro, ela conclui com um pouco de thriller político, né? Porque uma vez que o Perry Rhodan se imbuiu dessa missão de unir a humanidade, ele vai ter que desafiar as outras potências, né? E ele faz isso numa cena final. Desculpe, a série vai ter spoilers, né? Essas resenhas vão ter spoiler. Ela termina com o Perry Rhodan deserdando dos Estados Unidos. E apesar de eu achar a história redondinha, bem fechadinha, eu achei meio estranho, mesmo diante de algo extraordinário como conhecer uma nova vida, o Perry Rhodan não tenha titubeado nem um instante, né? E é estranho porque a Stardust, a primeira nave a chegar à Lua, ela é considerada, num contexto de Guerra Fria, como o bem mais precioso dos Estados Unidos, né? E você colocar isso na mão de uma pessoa que, na verdade, ela não está tão imbuída assim dos ideais da ideologia capitalista, liberal dos Estados Unidos, né? Que não acredite profundamente que os Estados Unidos é o lado certo da história e que não se imbua pelo menos de um ressentimento com relação ao outro lado do muro, é meio estranho, né? Mas, enfim, não é algo que estraga o livro, né? É algo que é parte da ideia, né? Porque o livro não vai ficar muito tempo, a série, digo, não vai ficar muito tempo em jogos políticos, né? Apesar de eu achar bem interessante essa parte que eles dedicam a isso, né? Porque 99% da série é viagem espacial, né? É exploração de vários lugares, né? E imaginar mundos distantes e tudo mais. Mas mesmo uma viagem tão longa assim, tem que começar em algum lugar, né? E o Missão Stardust, ele cumpre bem a missão de dar o pontapé inicial nessa aventura espacial. Então é isso, pessoal. Comecei a primeira parte e agora vamos para a segunda. E quem sabe um dia a gente termina ou não. Mas como eu disse antes, o que vale é a jornada, né? Então a jornada está iniciada. Se vocês gostaram dessa série, dessa ideia, se vocês querem ver mais vídeos, deixa o like aí, mostra para os amiguinhos, mostra para o papai, mostra para a mamãe que você quer continuar, peça para se inscrever, deixa o like aí, comenta aí o que você acha. Você já leu a primeira série? Já leu alguma série? Vamos falar de Perry Rhodan. Você concorda comigo? Discorda de mim? Deixa nos comentários aí, vamos conversar sobre essa série aí. É isso aí, pessoal. Obrigado e até o episódio 2. Tchau, tchau. Soviet happy.